Olá, meu nome é Thomas Oliveira e esse é o Cultura Inútil. Falar de No Limite do Amanhã é simplesmente falar de um dos filmes mais maravilhosos que eu já assisti. É simplesmente um prazer inenarrável indicar pra vocês esse filme, porque se eu fizesse uma lista com os 10 filmes favoritos da minha vida, esse filme com certeza entraria do 5º lugar pra cima. Teria que ver direitinho essa lista aí pra saber em que lugar ele ficaria. Ele simplesmente reúne um pouco de tudo que eu gosto, né? Ação, sci-fi, um pouquinho de humor, um pouquinho de drama. Pra mim, ele é o equilíbrio perfeito entre todos esses subgêneros do cinema. Contando com o protagonismo do Tom Cruise e da Emily Blunt, esse filme conta a história de uma guerra de uma raça alienígena que aqui é chamado de miméticos, e é uma guerra onde esses miméticos são tão rápidos, são tão velozes e acabam tão rapidamente com a raça humana. Obviamente os humanos estão perdendo. No momento em que o protagonista entra no filme, ele é basicamente jogado no meio da ação. Ele é uma espécie de fotógrafo do exército que basicamente não tem uma experiência em combate, e ele até tenta chantagear o comandante dele para conseguir se livrar dessa missão, porém ele é basicamente preso e jogado dentro dessa missão. E ele é jogado dentro dessa guerra porque, como eu falei, a raça humana tá perdendo a guerra, né? Então o exército tem perdido muitos soldados na guerra, tendo que contar com quem sobrou, e aí eles mandam o protagonista, que é aqui no filme chamado de Cage. Desde o momento em que ele foi convocado e forçado a ir pra guerra, o Cage tenta fugir de todas as formas. Por isso até que ele é preso e algemado até chegar no batalhão. E ele passa boa parte do filme tentando fugir dessa missão aí. Porém, ele é basicamente jogado dentro dessa guerra. E lá ele acaba lutando com um mimético e conseguindo matar ele. Só que nesse processo, ele explode uma bomba que mata o mimético, mas também acaba matando ele. Só que o sangue desse mimético cai nele, um sangue meio radioativo, assim, porque derrete a pele dele e ele acaba morrendo. Só que nesse sacrifício dele e também matando o mimético, ele acaba ganhando superpoderes que fazem com que ele reinicie o dia sempre que ele morre. Isso acaba sendo basicamente uma falha, uma chance que os miméticos dão para que a raça humana consiga vencer. Também, se não fosse isso, não ia ter chance, né? O jeito que eles lutam para acabar com os humanos é uma forma muito rápida, assim. Eles são muito... a velocidade deles não tem como a raça humana acompanhar. É uma coisa muito... é uma velocidade anti-humana, basicamente. Tentando fugir da missão desde o início e acabando com esse superpoder, a gente meio que entende que era pra ser, né? Era pra ser o Cage, e ele acaba tendo essa missão aí. Então a gente meio que entende que quando uma coisa é pra ser de alguma pessoa, aquela coisa vai chegar pra ela e vai acontecer da forma que tem que acontecer. O Cage é colocado basicamente em um exoesqueleto, uma espécie de armadura que os soldados utilizam pra lutar na guerra, que tem vários apetrechos ali. Tem armas, tem bombas, tem submetralhadoras, tem metralhadoras, tem um pouco de tudo ali. Só que essa armadura, ela tem essas armas que acabam ajudando bastante, porém elas adicionam um peso gigantesco que acaba atrasando os soldados também. Então, ao mesmo tempo que essa armadura é uma coisa boa, né, adicionando várias armas que eles não poderiam carregar, e também adicionando velocidade aos combatentes, porque quando eles utilizam essa armadura para correr, de certa forma eles conseguem ter uma velocidade maior. Porém, como eu falei, o peso dela acaba atrasando muito eles, e isso faz com que eles percam muita agilidade na hora do combate. E essa lógica onde o personagem morre e reinicia de um ponto específico emula o estilo dos jogos, né? Quando tu joga com um personagem ali, parte de um ponto específico, morre em um ponto lá na frente e aí retorna pro início, fazendo com que toda a tua jornada tenha que ser repetida. Porém, como tu sabe, em um certo ponto o personagem fazendo a mesma coisa vai morrer naquele lugar ali, tu começa a saber que tem que fazer um novo caminho, né? Ter novas atitudes, sair por novos lugares. E é assim que o Cage faz, e é assim que o filme segue contando a sua história. No Limite do Amanhã conta com cenas de ação incríveis. Eu adoro ver boas cenas de ação. Eu acho que às vezes uma cena de ação bem feita, ou no caso várias cenas de ação bem feitas, salvam às vezes um roteiro fraco, um filme que não é tão interessante assim. No meu ver, eu acredito que claramente o esforço foi dedicado às cenas de ação, à coreografia, né? Isso aí leva muito tempo. Às vezes uma cena de ação leva semanas para ficar pronta, então
quando eu vejo esse tipo de dedicação em um filme, pra mim, tem grandes chances dele salvar um roteiro fraco. Só que não é o caso aqui no Limite da Manhã. O roteiro do filme é bom, é bem um roteiro bem redondo, assim como eu falei, emula o roteiro dos jogos, né? E as cenas de ação são incríveis ali, como eles colocaram uma espécie de armadura para os soldados lutarem com os aliens, cria uma dinâmica totalmente diferente, assim. Eu nunca tinha visto nada desse tipo, nunca vi nada desse tipo até agora, inclusive. Até hoje a gente espera por uma sequência desse filme. É uma das coisas que os fãs incomodam o Tom Cruise e o estúdio para voltar. Inclusive eu acho que a Emily Blunt já falou que voltaria pro segundo filme. E eu inclusive esqueci de falar da personagem da Emily Blunt. Ela usa uma espada que é uma espada muito foda, assim. Ela ganha um apelido de Megera de Ferro. Então, ela acaba sendo um dos principais símbolos dessa guerra, assim, porque ela simplesmente é muito foda, ela mata muitos miméticos e ela é incrível. A Emily Blunt arrebenta nesse filme. Se o Tom Cruise tá bem nesse filme, a Emily Blunt tá ótima. Foi uma escalação muito acertada ali, tanto dela quanto dele. A conexão deles também acontece porque o que o Cage tá passando, a Megera de Ferro também já passou. Então ele começa a procurar ela em todas as vezes em que ele morre, porque ela sabe o que ele passou. E aí, em uma dessas vezes em que ele encontra ela no meio da missão, ela diz pra ele encontrar ela no início do dia, assim que ele acordar, e direto atrás dela pra que eles tenham mais tempo de conseguir vencer a guerra. E eu sempre tento encontrar algum sentido maior nos filmes, né? Por mais que uma produção possa ser focada única e exclusivamente em mostrar cenas de ação legais, eu sempre tento buscar algum tipo de sentido nisso. E no fim, No Limite da Manhã, apesar de ser sobre um homem que não deveria estar ali ou não queria estar naquela missão, que não queria se tornar um soldado e posteriormente um possível herói de guerra, No Limite da Manhã mostra de forma muito clara que ao tentar realizar os nossos objetivos, a gente vai passar por muitas provações e por muitos erros, né? Muitas vezes a gente vai ter que reiniciar o processo ou às vezes tomar um novo caminho para conseguir realizar eles. E assim, mesmo que a gente canse no processo, é importante que a gente descanse e aprenda com os erros, né? Errando, e aí chega um momento em que a gente aprende com o erro e o nosso objetivo ele acaba acontecendo. E principalmente a gente aprende com isso. Esse filme nos mostra do seu jeito que a gente não deve desistir nunca. No Limite da Manhã está disponível na HBO Max e no Amazon Prime. Obrigado por assistir esse vídeo, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso aí, até a próxima.